Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no programa Dois Toques, nessa edição noturna, para a gente falar para vocês sobre possibilidades interessantes até para a segunda janela de transferências para o mercado do futebol brasileiro. Muitos jogadores, inclusive treinadores, estão saindo do futebol saudita, do futebol dos Emirados Árabes, do mundo árabe em geral. Alguns ainda jogando muita bola, pelo padrão, obviamente, do mundo árabe, que melhorou muito, né? Eu sempre afirmo isso. Os reforços que vêm do mundo árabe já não são aqueles há 10 anos, tal. Mudaram muito porque o futebol lá enriqueceu. Sempre foi rico, mas enriqueceu também em termos de transmissão cultural. Jogadores que antes viam com maus olhos transferência para o mundo árabe passaram a ver com bons olhos porque aumentou muito, né, a oferta financeira. Então hoje você tem grandes jogadores, jogadores de Copa do Mundo, inclusive jogadores que atuam no mundo europeu recebendo o tempo inteiro assédio financeiro do mundo árabe. E o futebol brasileiro deve ter aí alguns jogadores do mundo árabe que estão em final de contrato no futebol brasileiro. Não são baratos, não são mesmo, até porque tem muito território, tem muito espaço ainda no mundo árabe. Mas 2 jogadores chamam a atenção e um treinador. O Al Ittihad vai dispensar 2 jogadores de alto nível, ao meu ver, para o futebol brasileiro. O primeiro deles é o goleiro Marcelo Groi, que inclusive muita gente queria no Botafogo antes de o Botafogo... Aliás, depois até de o Botafogo fechar com o John. Porque o John estava machucado, o Botafogo só tinha o Gatito Fernandes no elenco, e aí trouxe o Raul Steffens, né, como uma aposta, ainda não agarrou, ainda não jogou como titular, né, em nenhuma partida. E muita gente achou que o Botafogo tinha que investir num goleiro experiente. O Marcelo Groi tem 37 anos, não atuou esse ano ainda pela equipe saudita porque o limite de estrangeiros foi superado, né? Então, o limite é 8, a equipe tinha 10, então o Marcelo Groi acabou não atuando, tá? No cenário brasileiro, vejo como um goleiro que seria titular na maioria das equipes do futebol brasileiro. Maioria das equipes do futebol brasileiro. Muita gente, como eu disse, no Botafogo queria o Marcelo Groi, todavia, apesar de já estar de saída, né, o contrato não vai ser renovado, isso já se sabia, a equipe saudita não quis liberar o jogador de graça ou por uma quantia razoável. Então o Botafogo acabou não fechando, esperou o John, e o John hoje é titular da meta botafoguense. Mas alguns clubes, por exemplo, o Corinthians, né, já começa a ficar de olho, o próprio Grêmio, né, para repatriar o Marcelo Groi. O Corinthians não tem mais o Cássio, né? O Cássio está aí bem perto de fechar com o Cruzeiro. E o Marcelo Groi é bem visto por muitos clubes no futebol brasileiro. Um outro jogador, esse é ex-Corinthians mesmo, né? E fez excelentes temporadas pelo mundo árabe, no Campeonato Saudita, ganhou também 2 títulos como Marcelo Groi, é o Romarinho. O Romarinho praticamente está livre no mercado, né? Ele e o Marcelo Groi farão uma última partida na quinta-feira em casa diante da torcida, tal, uma despedida. O clube já se despediu desses 2 jogadores via rede social, haverá homenagens, porque o Romarinho realmente marcou história na equipe saudita. Tem muito mercado no mundo árabe, pagando muito mais do que qualquer clube brasileiro pagaria, mas há uma vontade desses jogadores em retornar para o Brasil. Já ganharam muita grana, muito dinheiro, e agora uma vontade de retornar para o futebol brasileiro. A pergunta é: Romarinho caberia no seu time? Marcelo Groi caberia no seu time? Tenho quase certeza que a resposta de todo mundo aqui é totalmente, né? Enfim, tendo em vista aí a carência de bons jogadores no mercado nacional. Agora, quem também já saiu, né? Já saiu do mundo árabe, Marcelo Galhardo, né? Que foi demitido. Muitos clubes brasileiros viam o Marcelo Galhardo como um bom investimento e tal, mas o valor de Marcelo Galhardo está cada vez mais inflado. O futebol árabe dá aquela inflacionada total no mercado. Agora, para pagar Marcelo Galhardo, só mesmo o futebol europeu.
Mas para quem tem bom, antigamente a gente falava em olheiro, né? Até torcida organizada hoje tem olheiro, vocês estão sabendo disso, né? No Brasil inteiro. Mas hoje, com uma equipe de scout, uma equipe de qualidade, né? Que faz um mapeamento não só presencial, mas virtual, digital, enfim. Tem equipe, o clube que tem equipe de scout, certamente já mapeia há muito tempo alguns jogadores de algumas ligas do mundo árabe. O Botafogo, por exemplo, não precisa também de um mapeamento, né, para você trazer um Alan que acabou de jogar Premier League, campeonato italiano. Então o Alan está chegando do mundo árabe para jogar no Botafogo, assim como o Igor Jesus. E o Igor Jesus, ele é um jogador que tem uma média de gols acima dos maiores jogadores. Haaland, Messi, ele só perde em média de gols para o Cristiano Ronaldo. Então você tem que estar atento no mundo inteiro hoje em dia, principalmente em jogadores brasileiros em fim de contrato no mundo árabe. Então, futebol brasileiro está de olho para repatriar uma galera nessa segunda janela aí. Claro, né? Os times brasileiros com mais grana, com patrocínios pagando mais, tem mais possibilidades de brigarem no mercado. Mas principalmente se o jogador for sul-americano, especialmente brasileiro, e quiser voltar para casa, tá certo? Fico por aqui, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite e amanhã mais notícias aqui no canal Dois Toques. Valeu!